Juntem aqui mais um pouquinho, por favor. Estão vendo essa placa aqui, pessoal? Pessoal, toda a informação que vocês precisam saber sobre esse lugar está escrito nessa placa. Agora entendi tudo, obrigado. Vocês querem que eu traduza? É só ler. Eu traduzo vocês. $1. Não, o pastor $1, pro resto Vou chegar pra cá, pra $1. Pessoal, tem uma olhada aqui no povo. você A gente fala nesses lugares Mara, Elim, Refidim. Inclusive a Regina estava com o mapa e depois eu mostro para vocês de novo e tem uma sequência no mapa. Só que a gente precisa lembrar do seguinte: desde aquela época e até hoje, tradicionalmente o povo que mora aqui no deserto é o povo beduíno, tá? Daqui a pouco a gente vai dar uma passada aqui nas barraquinhas dessas senhoras que moram aqui. Elas têm essas barraquinhas aqui porque os turistas sempre param aqui. Só que eles não moram aqui, eles moram em tendas no deserto e eles vão de um lugar para o outro e os beduínos vivem dessa forma, desde aquela época até hoje, tá? Então quando a gente fala nesses lugares, Mar, Elim, Refidim, os lugares eles não são tão fixos assim que dá para dizer, aqui é Refidim, aqui é Elim, ok? Por que eu estou explicando tudo isso? Porque o único lugar que efetivamente existe, que a gente pode ver com os nossos próprios olhos, é o lugar que está descrito na Bíblia como o local onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, tá? Não são exatamente 12 fontes, são mais fontes, tá? Mas essas fontes são antiquíssimas, ok? Da época dos faraós. Essa água é salubre, porque vocês estão vendo ali na frente que é o Mar Vermelho. Então, na verdade, a água do mar infiltra aqui por baixo todinho e pega toda essa água não dá para beber, ok? E dos outros é salubre. Eu falei salubre. Lá a gente fala saloba. Insalubre, que não pode beber. É insalubre, não pode beber. Mas é salubre que tem sal. De sal, que tem sal. mas não pode beber. É insalubre. Então esse poço, o outro ali na frente, lá pro fundo tem mais alguns e tem algumas escavações arqueológicas também, que a gente não chega a ver, mas estão lá. São os poços com as palmeiras que estão descritos na Bíblia, ok? As pessoas os beduínos moravam aqui e ficavam indo de um lugar para o outro. Refidim também é um lugar que dá pra gente saber mais ou menos bem, porque é um oásis, a gente vai passar bem do lado, ok? Até hoje esse povo vem para cá. Hoje eles têm esse comércio aqui deles, tá? E isso aqui nós temos para ver aqui, que tem a ver com a história que o pastor estava contando. O povo saiu do deserto, ok? Cruzaram o mar, vocês lembram disso tudo? Chegaram no meio do deserto e começaram a murmurar, vocês lembram dessa história? Moisés, você tirou a gente do Egito, lá a gente tinha água e comida, aqui a gente está passando fome e sede. Moisés não sabia o que fazer. O pastor acabou de explicar o que Deus instruiu Moisés a fazer. Foi aqui que isso foi feito. Tá? Chegamos em Mara, onde Moisés ele derrubou uma palmeira e a partir dessa ação surgiu, provavelmente, a gente não pode afirmar, aquele poço. E a partir daquele poço, outros poços foram sendo abertos para que o povo pudesse beber água. Se você observar que as palmeiras, as 70 palmeiras que estão descritas na palavra de Deus, o povo ficou espalhado por aqui. Ao fundo, aqui à nossa direita, está o Mar Vermelho. Não é uma posição boa ainda para ver, mas depois a gente vai se aproximar mais dele. E aqui à frente, aproximadamente à frente, onde o povo passou, onde agora é um canal, o canal de Suez. E nesse canal de Suez foram descobertas
provas, relíquias, carruagens, espadas romanos. Foi nesse lugar, aproximadamente, que Moisés passou e o povo do Egito foi engolido pelas águas do Mar Vermelho. Período, mas parte dele, e diz a Bíblia que Deus viu, que Deus ouviu o clamor do povo e que Deus desceu para libertar o povo. Moisés tinha desistido de ser o libertador do povo, até porque ele, ao descobrir que ele era israelita, ele não suportando a injustiça que o povo estava sofrendo, ele matou um homem no Egito e pensou fugir do Egito e ficou 40 anos perambulando pelo deserto, normalmente na região do Sinai, onde ele se casou com Zípora e tornou-se um pastor de ovelhas. Ele que era um homem culto, talvez diríamos hoje um enciclopedista, um camarada que conhecia todas as ciências do Egito, por todo esse preparo, talvez desistindo dos sonhos dele. Deus aparece para ele, então, nesse monte, e fala com ele por meio de uma sarça. Deus revela para Moisés aí o seu verdadeiro nome, que nós chamamos de Yahvé ou Javé, e alguns livros traduzem por Jeová. Jeová, na verdade, é uma contração das vogais de Yahvé com as consoantes de Adonai. Então formamos o nome de Jeová. E ele então vai ao Egito para tirar o povo de debaixo do cativeiro de Faraó. Você se lembra que acontece lá as 10 pragas, e é muito importante entender por que 10 pragas e por que o povo não saiu de imediato, porque cada praga daquela referia-se a uma divindade adorada no Egito. E Deus estava desta maneira desbancando o panteão de deuses egípcios, antes de tirar o seu povo, mostrando que Ele é o único Deus Todo-Poderoso. Então o povo perambula, era uma viagem de aproximadamente 40 dias, e o povo perambula 40 anos, por desobediência a Deus. Você se lembra que tudo, de fato, começa quando Moisés manda os 12 espias para avistar a terra e trazer um relatório para o povo. E esses espias eram príncipes, um de cada tribo. E eles olham a terra, constatam que a terra é boa, que a terra mana leite e mel, trazem um fruto da terra. Mas diz a Bíblia que desses 12 espias, 10 deles deram um relatório negativo, pessimista, dizendo o seguinte: a terra é boa, mas lá tem gigantes, a terra é boa, mas tem cidades fortificadas, a terra é boa, mas nós não podemos jamais conquistá-la. Lá tem gigantes, e aos olhos daqueles gigantes nós somos como gafanhotos, e aos nossos próprios olhos nós somos gafanhotos. Então notem que eles não foram derrotados pelas circunstâncias, eles foram derrotados pelos seus sentimentos. Porque eles foram picados pela síndrome de gafanhotos, eles agiram como tal. E Deus sentencia aquele povo dizendo o seguinte, que eles não iriam, por cada dia que eles espiaram a terra, eles gastariam um ano perambulando naquele deserto. Eles passam 40 anos naquele deserto. Daquela geração toda que saiu do Egito, que foram cerca de 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, mais mulheres e crianças, todos morreram no deserto. O deserto tornou-se um grande cemitério, exceto 2 homens, Josué e Caleb, entraram na terra prometida, e aquela geração que nasceu no deserto. Você vai ter então aí 7 anos de conquista pela liderança de Josué. Aqui vale a pena fazer um trocadilho, porque se Moisés é o representante da lei, Josué significa Jesus, é o mesmo nome Jesus no hebraico. E veja você que nós não somos salvos pela lei. O papel da lei, segundo Gálatas, é ser um aio, ser o pedagogo que leva você a Cristo. É Cristo quem salva e é Cristo quem liberta. E é Cristo quem nos leva à terra prometida, que é a Canaã celestial. Então é muito importante entender que o papel de Moisés é ir até conduzir a Josué, a Jesus, ao Salvador.
Josué é um tipo de Jesus. E então é interessante isso, que o povo não entra na terra prometida pela liderança daquele que é o representante da lei, mas entra na terra por aquele cujo nome significa também Deus salva. É interessante então que são 7 anos de conquista. Depois desses 7 anos de conquista, você vai ter um período longo, que nós chamamos de período dos juízes, de 330 anos aproximadamente. Nós chamamos esse sistema de governo de teocracia, porque era o próprio Deus quem governava o povo. Deus levantava juízes, mas era Deus quem agia e quem governava o povo. Então esse é um período de 330 anos de teocracia, o governo de Deus. Foi quando o povo, olhando para as nações vizinhas, desejaram ter também um rei. E naquela época, o último juiz, que era o mais importante juiz de Israel, que foi Samuel, ele ficou muito abatido com isso. Então Deus diz: olha, Samuel, atende o povo. Na verdade, o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. Mas o povo precisa saber qual é o preço de ter um rei, qual é o preço de mudar desse sistema da teocracia para a monarquia. E então foi escolhido, por orientação de Deus, Saul, que foi o primeiro rei. Nós tivemos 3 reis no período do governo do Reino Unido, que foi Saul, Davi e Salomão, cada um deles governando 40 anos. Portanto, um governo de 120 anos de Reino Unido. Saul começou bem e terminou muito mal. Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Ele ampliou os limites de Israel. Ele conquistou Jerusalém. E ele foi um homem decisivo na história de Israel, até porque ele é um tipo também de Cristo. Jesus é chamado de filho de Davi. E se você perceber, a dinastia davídica vai prevalecer até a vinda do Messias. Depois dele governa o seu filho Salomão. Salomão era filho de Davi com Batseba, e ele também vai governar 40 anos. Com a morte de Salomão, um fato curioso acontece, porque você percebe que o luxo sempre tem um custo, e alguém paga por esse custo, por esse luxo. Logo que Salomão morreu, o povo não aguentava mais de pagar imposto. Então tinha muito luxo, mas o povo pagava a conta. Então o povo vai ao seu filho Roboão, que era o herdeiro do trono, e disse: olha, alivia os impostos, nós não aguentamos pagar mais impostos. O Roboão, em vez de ouvir o povo, vai buscar conselhos. Ele escuta o conselho dos anciãos. Os anciãos dizem o seguinte: olha, escute o povo, atenda o povo. Mas ele, não satisfeito com esse conselho, busca o conselho dos jovens, e os jovens disseram: olha, você tem que pesar um pouco mais a sua mão sobre esse povo. Você só domina um povo se você for duro, se você for pesado, se você botar esse povo numa situação de opressão. E assim ele fez. E o Reino Unido, 120 anos de Reino Unido, foi dividido. E 10 tribos das 12 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, ou Israel, às vezes chamado também de Efraim, que era a maior tribo do Reino do Norte. E o Reino do Sul ficou com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, vale a pena você entender uma coisa aqui. Se você ler os profetas menores, são 12 profetas menores, você vai perceber que todos, sem exceção, todos os reis do norte, os reis de Israel, e esse reino que durou apenas 209 anos, ou seja, 931 a.C. com a morte de Salomão, até 722, quando a Síria levou esse povo para o cativeiro, essas 10 tribos nunca mais se reorganizaram politicamente, ou seja, nunca mais foram restauradas politicamente. Esses 19 reis que governaram o Reino do Norte em 209 anos foram em 9 dinastias. 9 dinastias, 19 reis, 209 anos. Nenhum desses reis andou com Deus. Há um estribilho, na verdade, sempre diz o seguinte: os reis andaram no caminho de Jeroboão I, andaram no caminho de Jeroboão I. Qual foi o caminho de Jeroboão I, o primeiro rei do Reino do Norte? É que ele, ao assumir o governo, percebeu uma coisa: que o elemento de união da nação de Israel era a religião.
E a religião de Israel centralizava-se no templo, e o templo estava em Jerusalém, e Jerusalém estava exatamente na dinastia do Reino do Sul, Benjamim e Judá. Então ele pensou o seguinte: eu vou construir novos templos, construir um templo em Dan, construir um templo em Betel, e botou nesses templos o bezerro de ouro. Se você perceber, a idolatria seguiu o povo de Israel desde o deserto. E esse povo, ao entrar na terra, ele não conseguiu se livrar da idolatria. E o que aconteceu? Jeroboão I fez da religião um instrumento de interesse político, porque o propósito dele é que o povo, os súditos dele, não fossem para Jerusalém para adorar lá no templo, para não serem seduzidos a voltar à dinastia davídica. Então ele põe a religião a serviço dele, institui novo culto, institui novos sacerdotes, institui a nova liturgia, e começa a querer adorar a Deus por meio do bezerro. Isso a gente chama de sincretismo religioso. E esse reino do norte, o reino de Israel, então, vai de mal a pior, esses reis ímpios, e impondo a idolatria. Desde a época de Acabe com Jezabel, a coisa era imposta à força, os profetas de Deus eram mortos, perseguidos. Teve períodos politicamente bons, por exemplo, Jeroboão II foi o principal rei do Reino do Norte, governou 41 anos, levou ao Reino do Norte a prosperidade máxima e a ampliar os horizontes geográficos.